Olá, está no ar mais uma edição do programa Páginas Vermelhas. Hoje eu estou na residência oficial do Estado do Ceará para conversar com a psicopedagoga Onélia Leite Santana, que é a primeira-dama do Estado e uma das criadoras do programa Mais Infância Ceará. Primeira-dama, seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista, agradeço por a senhora nos receber aqui. E eu queria começar a nossa entrevista falando sobre esse pacto que foi lançado hoje, né? Um pacto que reúne várias ações de assistência social do Estado que já estão em andamento, novas ações, inclusive também uma premiação aí para os centros de referência da assistência social. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse programa, sobre esse pacto e falasse também o significado que tem esse programa para o nosso Estado. Bom, é uma alegria, né, poder fazer a explanação, né, do programa Mais Infância Ceará e também do Pacto pelo Fortalecimento das Políticas Públicas da Assistência Social. É um marco histórico, né, do nosso Estado. Essas políticas precisam realmente ser fortalecidas, porque as pessoas que vão até a assistência social, ao centro de referência da assistência, ao centro de referência especializada da assistência, são pessoas realmente da extrema vulnerabilidade. Então, é para elas que estamos trabalhando nesse momento e é necessário fortalecer através de equipamentos, né? Você vê que o governador lançou o pacto com um investimento de 72 milhões, né? 2 milhões é para premiação. Os municípios primeiro, segundo, terceiro, até o 30º colocado. E temos também, cada município vai ganhar um carro, né, um carro para se deslocar até as famílias que estão distantes da sede. Nós temos também que foi criado os agentes sociais, que é para fazer a visita domiciliar às famílias que têm crianças na primeira infância. Então, esses agentes também pagos pelo governo do Estado, são bolsistas pelo governo do Estado. Vai receber também um notebook. Cada CRAS, né, são 394 CRAS, também vai receber um computador, né, todo o kit aí de computadores. É importante porque é necessário investir em informação, né, e hoje há uma carência muito grande de informação. Devido à necessidade de equipamentos nos CRAS. Né? Então, por isso que o governador quer aparelhar, né, no sentido de levar os equipamentos, os computadores, né, a internet e o importante também o cofinanciamento. E também existe uma disparidade muito grande da estrutura dos CRAS das cidades menores do interior para as cidades maiores, né? E é importante que se diga, né, para todos os gestores municipais, a importância do que é o Centro de Referência de Assistência. Né? E essa pactuação, né, é necessária com os municípios, porque eles estão realmente lá na ponta, lá nos municípios, e que precisam, né, de um suporte. Então, precisa de um transporte, cada município vai ganhar um transporte. Precisa do cofinanciamento, são 394 CRAS que serão beneficiados agora com cofinanciamento. Tínhamos 162, agora serão 394. São mais 26 CRAS que também serão construídos agora, né? Já foi dado ordem de serviço. Nós temos também a premiação de 2 milhões que incentiva, né, o município a atingir suas metas. Essa premiação vai ser muito importante. Além do recurso, também um troféu, né, prêmio CRAS Referência Social. Isso é muito importante porque tem também a questão do reconhecimento do trabalho dos profissionais dos CRAS. Né? E nós temos o Big Data Social, que é um sistema que estamos implantando hoje. Não é? Hoje eu digo há algum tempo, que há um ano a gente batalha nisso, né? A construção desse sistema, que nós chamamos de Big Data Social, onde vai suportar todas as informações que serão alimentados nos municípios cearenses. Uma parte alimentada pelos agentes sociais e outra parte alimentada pelo técnico do CRAS. Então, é uma pactuação importante para a história do Ceará, porque é a partir disso aí que vamos tomar medidas, né, mais ainda eficientes. Nós sabemos que o governo Camilo tem batido muito na tecla de tomar medidas em cima de evidências, né? E aí o sistema de monitoramento dessas famílias é muito importante. Nós sabemos que nós temos o programa Transferência
de renda através do Cartão Mais Infância, que são 150 mil famílias que são beneficiadas com esse programa, uma transferência de renda de R$100 por cada família que tem criança na primeira infância. Isso também feito um estudo, um ranqueamento, focando nas famílias de extrema vulnerabilidade. Nós temos o Vale Gás, né, também que foram para essas famílias que estão na extrema vulnerabilidade. O Vale Gás para dar suporte, porque identificamos que essas famílias estavam cozinhando a lenha, né, porque não tinha o dinheiro para comprar o gás. Então foi, inclusive agora vai ser uma política permanente do Vale Gás, isso é importante que se diga. Então, é focar nas pessoas de extrema vulnerabilidade, porque senão não vamos atingir nunca, né, essa desigualdade que é gritante no nosso país, no estado do Ceará não é diferente, e é preciso a gente realmente focar nessas famílias de extrema vulnerabilidade. Então, o governador tem investido nisso, no acompanhamento, né, e também no monitoramento dessas famílias, e, sobretudo, na formação, na capacitação, né? O governador, ele lançou recentemente vários cursos de capacitação para o interior do estado. Todos os municípios ganharam cursos de profissionalização, de capacitação, né? Para jovens e adultos que queiram ingressar no mercado de trabalho e ainda ganhar um kit para começar seu primeiro emprego, né? Dona Nélia, quando a senhora fala no Big Data social, quais são esses dados, onde é que esse sistema vai focar mais especificamente dentro dessas famílias? A gente pode dizer que vai ser uma espécie de microcenso do Ceará? Olha, nós temos vai ser um sistema, né? O sistema Big Data Social, ele vai estar, é uma plataforma, que lá dentro dessa plataforma tem vários blocos. Né? Uma são ações que são desenvolvidas pelo governo do estado. Você vai ter um mapinha, você clica lá em cima do município, digamos, Barbalha ou Crateús, você toca lá em cima, você vai ver a quantidade de famílias que estão naquele município. É uma forma também de levar para a sociedade a transparência das ações da Secretaria de Proteção Social. Nós temos outro bloco que é o Observatório de Violência, que a gente está monitorando isso, né? E o outro bloco é onde os agentes sociais vão fazer todo o acompanhamento das famílias do Cartão Mais Infância. Então, cada município tem um agente social e ele vai monitorar todas essas famílias. Então, vá até a residência, são 160 perguntas, né, importantes para que a gente possa ter um raio-x dessas famílias da melhor forma e que a gente possa acompanhar todo o trajeto, não é, de desenvolvimento dessas crianças. E dentro desse bloco dos agentes sociais, os CRAS, o Centro de Referência da Assistência, também vai vai alimentar esse sistema. Né? Então, são as famílias que estão em torno do CRAS, as famílias que são que estão no raio daquele Centro de Referência da Assistência, que vai até que são assistidas e vão ser alimentados esse sistema. Hoje nós temos um único sistema que nós chamamos, que é o IDCRAS, né, que é o sistema do governo federal e por sinal, nós temos aí um ano ainda com essa deficiência, né, de dados que não foram alimentados, alguns sim, outros não, né, a gente não consegue ter, inclusive, dados do ano passado a gente não consegue ter da assistência. Foi uma dificuldade para a gente fazer essa premiação agora, nós fizemos a premiação baseada em 2019 e 2020, né, porque não teve como fazer, 2019, então, assim, há essa dificuldade. Então, por isso que nós estamos implantando esse sistema de monitoramento, de acompanhamento dessas famílias, para que a gente possa cada vez mais levar da melhor forma, né, a política da assistência social. Sabemos que nós temos 150 mil crianças sendo beneficiadas e acompanhadas. Nós temos dentro do programa Mais Infância um programa que é de acompanhamento familiar. Né? Nós temos hoje mais de 5 milhões de visitas domiciliares. Né? Visitas são agentes que vão até as famílias do Cartão Mais Infância, não só através do Criança Feliz, mas também através do PADIM, que é o Programa para o Desenvolvimento Infantil. Então, que é um programa do governo do estado, onde o governo do estado faz um monitoramento e acompanhamento de crianças que estão na extrema vulnerabilidade na zona rural, desde 2015, né? Iniciamos em 2016, após o lançamento do programa Mais Infância.
E fico feliz, né, dizer que o Programa Mais Infância tem 6 anos, né, de existência. O governador Camilo assumiu em 2015, né, então já em segundo semestre de 2015 lançamos o Programa Mais Infância, que está sendo aprimorado cada ano, que foi aprimorado a cada ano, né, que foi muito debatido, muito discutido, pactuado. E hoje a gente contando a história aí das ações que já aconteceram, né? Das brinquedopraças que já foram entregues, das praças mais infância que já foram entregues, do Centro de Educação Infantil, que é um eixo muito importante, né? E no total nós já entregamos 305 equipamentos, mas ainda temos toda uma maratona para entregar agora equipamentos já prontos para inauguração, só faltando aí a ligação da energia, da Enel. E assim que for, que vai ligando e a gente vai entregando. Amanhã, Fortaleza também já vai inaugurar outro centro de educação infantil. Próxima semana temos outro centro na região do Cariri, temos 2 lá já prontos e a gente vai entregar. Enfim, tem muitos centros de educação infantil prontos, assim, já terminando. E a maratona vai ser grande, se Deus quiser, o José vai permitir que eu possa ainda andar bastante até o dia do parto e poder entregar tantas obras bonitas, né? E de grande valia para o desenvolvimento do nosso Ceará, né? Porque a gente sabe que investir nas pessoas é a maior riqueza que nós temos, né, na nossa nação, né? Que são as pessoas, que é o capital humano. E pensar nas políticas, pensando no desenvolvimento das pessoas, eu acho que a saída fundamental para o desenvolvimento, né, do nosso estado. Então a gente está plantando essa sementinha agora, focando na infância, no fortalecimento de vínculo das crianças com a família, com a comunidade, através das brincadeiras. Eu gosto muito de ouvir, né? Eu escuto muitos prefeitos falando: olha, primeira-dama, você não sabe a alegria que você leva para as crianças do meu município. Você não sabe o quanto eu estou feliz. Aí passam, fazem foto, mandam para mim, a praça cheia, as crianças brincando, felizes, a mãe fazendo academia de ginástica, né? E isso me enche de alegria também, de poder ter contribuído para aquela alegria daquela criança e o desenvolvimento, né? A criança brincando, ela está se desenvolvendo integralmente. A neurociência, há tantas evidências de que é importante esse fortalecimento de vínculo da criança, da família, da comunidade, através do brincar, da brincadeira, através de estímulos, pensando a partir do respeito à natureza, do plantio de mudas, e a gente faz esse trabalho também com os municípios, né, no sentido de plantio das mudas, nas praças onde as crianças estão brincando, para que eles possam respeitar o espaço público, o espaço coletivo e principalmente respeitar a natureza. Nós temos também ações, né, do Pré-Acessível, que foi um projeto implantado aqui em Fortaleza. Já implantamos lá em Caucaia, vamos levar agora para Aracati. Acredito, né, que até dia 8 de outubro eu estarei em Aracati também entregando o Pré-Acessível de Aracati. E temos mais duas pré-acessíveis para entregar. Enfim, a nossa meta é entregar 186, né? Dona Temos Amélia, eu queria... uma maratona aí. Eu queria já falar sobre essa maratona, já falar também um pouquinho mais do Mais Infância, mas eu queria abordar mais 2 aspectos do pacto que foi recentemente lançado pela senhora, que a senhora é uma das criadoras desse pacto, né? Essa questão do cofinanciamento é muito importante no momento em que há uma redução significativa, inclusive, de repasses de verba para assistência social vinda do governo federal, né? Existe aí meio que uma substituição de uma atribuição que é do governo federal. Como é que a senhora avalia o impacto para as políticas sociais dentro dos municípios se não tivesse esse reforço do pacto? É impossível o município fazer o trabalho sozinho, né? É necessário o apoio, até porque é uma política tripartite. Tem que ter o apoio do governo federal, o apoio do governo do estado e do município, né? Então, como o governador, né, o Camilo Santana, lançou agora esse pacote de investimentos, é porque ele acredita que há necessidade de condições financeiras para que esses municípios possam manter a equipe técnica lá nos CRAS, fazer as visitas domiciliares nas famílias que estão na extrema vulnerabilidade e distante da sede do município. Eu conheço vários distritos
distantes, bem distantes da sede, né? E não só distante territorialmente, mas também distante das políticas públicas, porque precisa de acesso, precisa de transporte, precisa de combustível, né? Precisa da informação. Esse CRAS precisa estar equipado com um computador para que aquele profissional possa alimentar um sistema, que a gente possa fazer um monitoramento melhor, né? E sem condições financeiras, o município não tem como fazer sozinho. Então, é necessário esse suporte aí do governo do estado. Eu acho que caiu num momento muito difícil que a assistência social está passando, né, por cortes, né, por essa redução desses recursos, e que é necessário fazer todo investimento, porque é uma política que nós reconhecemos, que é uma política de grande valia, que chega realmente no mais vulnerável. Então, são essas pessoas que precisamos olhar, né, ter foco, né, e olhar com uma sensibilidade de não só do acompanhamento, né, do sistema de monitoramento, mas dando condições de que essas famílias possam ser inseridas nas políticas públicas do Estado. Não só de transferência de renda, mas de capacitação, né? E tudo isso é feito com recursos, né, humanos e financeiros. Bom, dona Nélia, já a gente retoma a nossa conversa no próximo bloco do Páginas Vermelhas. Fica com a gente volta já. Já estamos de volta com Páginas Vermelhas. Hoje eu converso com Onélia Leite Santana, psicopedagoga e primeira-dama do estado do Ceará. Dona Nélia, a senhora foi a idealizadora do programa Mais Infância, que começou lá no início da gestão Camilo Santana e virou uma política pública estadual. E, coincidentemente, a senhora vai ter um filho, vocês são pais do terceiro filho, no final do mandato, né? O que é que a senhora pensa que o Mais Infância vai deixar de melhor, tanto para os seus filhos como para todo o Ceará? Olha, Tunaya, nós estamos realmente plantando, né, uma sementinha aqui, pensando nas crianças, a partir da criança. É uma geração que nós vamos ter diferente, uma geração mais humana, uma geração mais solidária, mais feliz, né, bem resolvida, né, porque nós queremos bons profissionais, mas queremos cidadãos de bem, bons pais, boas mães, que sejam acolhedoras com seus filhos, e é isso que nós pretendemos deixar. Quando eu falo do programa de visita domiciliar com foco no fortalecimento de vínculo, é justamente isso. É quando um pai e uma mãe não entendem, não compreendem o que é o desenvolvimento infantil. Muitas vezes ele acha que ser pai é só colocar o alimento na sua residência, né? Mas é necessário olhar para a criança. A mãe, da mesma forma, que às vezes trabalha o dia todo, então precisa daquele momento de acolhimento com o filho, né? E isso é feito todo um trabalho de visitas domiciliares para esse fortalecimento desse vínculo, desse afeto, sabe? Que muitas vezes não tiveram, né? Eu já ouvi vários depoimentos de pais dizendo: olha, você já beijou seu filho hoje? E ele: não, porque eu nunca fui beijado na minha infância, né? Meu pai nunca me beijou porque eu era homem, macho não beija macho, né? E a lágrima descia, né? Assim, você vê aquele sentimento, né? Aquele vazio. E a partir do momento que começa a mostrar aquela família a importância do afeto, da contação de histórias, do olhar no olho, não é só a leitura, mas você contar como foi um pouco da sua infância. Enfim, são ações, né, que vai modelando, né, aquelas diretrizes educacionais daquelas famílias, né, que muitas vezes é focada na violência, né? Muitos ditados populares que falam: o que Pedro não resolveu que foi pouco, Pedro não é santo, mas obra milagre. Então, são muitos ditados populares que norteiam a educação dos nossos filhos, né, dos filhos de várias pessoas cearenses. E para quebrar esse paradigma, é necessário levar o conhecimento, né, para essa família e quebrar essa geração que é estimulando a violência com violência. Então, mostrar para esse pai qual o prejuízo que essa criança vai ter se ela presenciar qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica. Então, levar o conhecimento para esses pais é levar o entendimento do que é desenvolvimento infantil e compreender,
né? Porque muitas vezes os pais, claro, amam seus filhos, né? Mas tem algumas medidas que eles tomam dentro das suas residências porque foi aquela criação que ela teve, né? O pai presenciou a mãe o pai batendo na mãe, né? E acha que aquilo é maior naturalidade e acaba passando isso de geração em geração e a criança também presenciando esse tipo de violência. Então, mostrar para esse pai o que isso pode acontecer com o seu filho, isso vai mudar esse comportamento. E nós estamos trabalhando em cima dessa mudança de comportamento. E a cultura é mutável, né? Aliás, ela precisa ser mutável, né? Justamente. E é isso que nós estamos fazendo diariamente. É por isso que nós já fizemos 5 milhões de visitas domiciliares, focando nessas famílias que estão na extrema vulnerabilidade. Não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho, né, formiguinha, um trabalho que ninguém consegue visualizar porque não é uma obra que está se construindo, né? Não dá resultado imediato. O resultado não é imediato, é uma geração. Mas esse menino que está sendo acompanhado no Padim, que depois ele vai para o Centro de Educação Infantil, que agora recebeu todo o material estruturado, né, de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Todo o material estruturado, foram recursos investidos nisso, na formação do profissional, do professor de educação infantil. Depois ele vai entrar no PAIC, né? Ele vai ser alfabetizado na idade certa, depois o fundamental e o ensino médio. Quer dizer, nós estamos acompanhando toda a etapa da vida desse serzinho, né? E isso é importante, porque não é só o desejo do pai fazer, mas também ele compreender o que é desenvolvimento infantil. E eu sempre toco nessa tecla, você não pode dar aquilo que você não conhece, né? Se esse pai bate muito nessa criança, consequentemente ele sofreu muito na sua infância, né? Ele também foi violentado na sua infância. E isso a gente tem que quebrar. E a gente quebra levando esse paradigma, quebrando com o conhecimento, levando para essa família o prejuízo que essa criança pode ter no futuro, presenciando qualquer tipo de violência. E a gente vê a mudança no comportamento dessas famílias, os pais, né, a gente vê depoimentos de como era a família antes e depois do Padim, como foi essa família, né? Eles que tinham atritos e passaram a não ter mais tanto atritos, né? Que o filho passa a ter outro sentido na vida do pai, então, da família, né? E é trabalhar todo aquele contexto familiar, porque você não trabalha a criança sozinho, é impossível, né? É necessário trabalhar todos os envolvidos com a criança, que é o professor da educação infantil, que é a família, né? Que é o agente comunitário de saúde também, que passaram por formações, que são todos os profissionais que lidam, né, diretamente com essas crianças. E isso está acontecendo, né, já desde 2015, com essas formações. Eu acho que eu sou também da educação, né, então eu sei que a educação ela tem um poder transformador, né? E a gente está construindo isso, um Ceará mais justo, mais solidário, mais humano, mais feliz, né? A partir do momento que uma criança ela chega na sua residência, na sua casa, e tem acolhimento, que tem amor, né? Que tem todo o perfil ali de um ambiente saudável, com certeza ele vai ser uma criança com um amadurecimento melhor, né? com todas as suas habilidades desenvolvidas, suas competências emocionais desenvolvidas, que é isso que a neurociência coloca. Hoje, as competências emocionais, né, hoje está no topo da pirâmide. Antes as pessoas achavam que era o cognitivo, né? Hoje não, hoje é o emocional. A criança precisa estar bem emocionalmente para que ela possa aprender. E os pais precisam estar bem emocionalmente também para transmitir isso para as crianças. Para transmitir isso, né? E olha a importância da família no processo da educação, né? Então, é unir educação, família, para a gente poder construir um Ceará melhor. Dona Nélia, a senhora já era pesquisadora, né? Já era psicopedagoga, a senhora fez mestrado em educação também, mas antes, lá em 2014, quando o governador Camilo Santana estava disputando as eleições,
a senhora já pensava nesse programa, em um programa para essa área, ou foi uma coisa que foi surgindo aí no começo do mandato? Olha, eu senti muito na pele, na época da campanha, eu trabalhei, né, na primeira campanha, viajamos muito para o interior do estado e vimos, na verdade, nós somos do interior do estado, porque nós somos da região sul do Ceará, né, na região do Cariri. E a gente via realmente várias deficiências na área da infância, né? E quando o Camilo assumiu o governo, eu realmente tive a oportunidade de discutir esse assunto, né, com vários especialistas. E realmente não existia uma política voltada para a infância, né? A gente já tinha um PAIC, a gente já tinha para o fundamental, para o ensino médio, mas esse de 0 a 5 anos e 11 meses na primeira infância tinha esse vazio, né, dessa política de acompanhamento familiar, de profissionais capacitados. Né? Mas sempre foi uma inquietação pessoal sua? Sempre achei. Né? E uma coisa que me incomodou muito na campanha foi que eu estava conversando com as pessoas em frente a uma praça e no meio dessa praça tinha um quiosque vendendo bebida, tinha uma mãe, um pai, umas amigas da mãe assim, do pai também, e bebendo, e a criança com a bola, e a mãe reclamava porque a criança brincava com a bola, e não queria que essa criança brincasse para não bater nas pessoas que estavam na praça, e aquilo ali me incomodou. Então, a primeira coisa que nós tomamos a medida foi fazer uma pactuação com os municípios. A praça ia receber o equipamento, desde que seja retirada o bar. Então, onde tinha o bar, nós colocamos um brinquedo à praça, que é o piso emborrachado, gradil de proteção e os brinquedos. No início houve resistência por alguns municípios, mas foi uma adesão por unanimidade. Hoje a demanda é tão grande que o governador mandou, a gente já tinha entregue 115 brinquedopraças, ele mandou licitar 250 brinquedopraças, que a gente tinha solicitação de quase 300 brinquedopraças. Quer dizer, a demanda dos municípios querendo realmente e as crianças pedindo aos prefeitos. Interessante que alguns prefeitos chegavam, olha, primeira-dama, os meninos estão indo na minha casa pedir a brinquedo da praça. Prefeito, peça a primeira-dama um brinquedo da praça. E isso foi bem contagiante, assim, que marcou a minha vida, né? De vez em quando. E, claro, depois da imersão também, né? Porque não foi só esse episódio, nós sabíamos que acontecia que existia essa deficiência dessa política para a infância, né? Então, a partir da imersão, nós ficamos 2 dias em um hotel, profissionais, técnicos da saúde, educação e assistência do município, do estado e do governo federal. À época ainda era Dilma, presidente, e nós ficamos 56 técnicos discutindo quais eram as políticas que já existiam no nosso estado, com os prefeitos, o que era que existiam, quais foram as políticas, quais ações para a infância, quais eram as deficiências, não é? E as estratégias de trabalho. Então, isso foi tudo construído e lançando em seguida esse pacote de ações através do programa Mais Infância, e como você colocou, graças a Deus, é uma política pública de Estado, né? E que foi votado por unanimidade pelos deputados estaduais e sancionado pelo governador. Isso quer dizer que é uma política, né, que vai dar continuidade, e me sinto feliz em poder ter contribuído aí para a infância do nosso estado. Queria só fazer um comentário a respeito das brinquedopraças, que de vez em quando eu viajo ao interior e é impressionante, né? Tirando aquele horário do sol inclemente, assim, de 11 às 4 horas, mas qualquer horário que seja, manhã e de noite, final de tarde, está sempre lotado, né? Brinquedopraça é impressionante. Todo lugar que você chega, tirando aquele horário do sol, está sempre lotado. É gostoso. E saber também que há uma parceria muito forte, né? O governo do estado tem essa capacidade de fazer esse diálogo, né? Com as universidades, com as instituições nacionais. Hoje nós temos parceria com fundações nacionais, né? Fundações de São Paulo, e daqui do estado do Ceará. E essas parcerias são muito importantes. E eu gosto de frisar a parceria que nós temos também com as ONGs, as organizações não governamentais. Então, hoje nós temos um programa, dentro do programa Mais Infância, da política, né, para o desenvolvimento infantil, nós temos o Mais Nutrição. O Mais Nutrição nasceu, né,
dentro da Ceasa de Maracanaú, uma fábrica que foi construída. O sucesso foi muito grande, nós construímos outra no Cariri e vamos construir outra agora em Tianguá. Hoje nós temos 136 entidades sendo beneficiadas por essas instituições, por essa mais nutrição. Então, hoje, Fortaleza, Caucaia e Maracanaú são 100 entidades que são beneficiadas, com 36 da região do Cariri. Então, são entidades que trabalham com crianças e jovens, né, com atividades lúdicas, né, atividades esportivas e que não tinha alimentação para essas crianças. Então, a gente passou a vincular essas instituições. Eles, claro, participaram de um edital, né, e a equipe foi até as entidades. De fato que hoje nós já distribuímos 1.700 toneladas de alimentos para 136 entidades que recebem alimentos semanalmente. E o mais interessante é assim, que durante a pandemia, e foi inaugurado antes da pandemia, os alimentos iam para a entidade e a entidade fazia lá toda os alimentos da própria instituição. Com a pandemia, a entidade continuou a receber os alimentos e distribuir para as famílias que são vinculadas a essas instituições. Então, as famílias passaram a fazer seus alimentos em casa. Então, são sopas desidratadas, né, que tem macaxeira, beterraba, cenoura, né, alimentos super nutritivos, assim como frutas, verduras, polpas de frutas. E a gente conseguiu receber, e isso também é um trabalho de doação dos permissionários aqui da Ceasa, doação de alguns empresários aqui de Fortaleza, inclusive e é alimento Dias mesmo, Branco né? Também. Não é uma farinata, né? Por exemplo, é um alimento mesmo, né? Não é, por exemplo, uma farinata. Nada, é um alimento riquíssimo, né, em nutrientes importantes para o desenvolvimento infantil. Inclusive, nós temos uma nutricionista lá, né, inclusive não só para o combate da insegurança alimentar, né, porque nós sabemos também que é importante também aprender a questão de reduzir o desperdício, né? De um lado você vê o desperdício, pessoas sobrando, né? Pessoas que não precisam daquele alimento sendo desperdiçado, do outro lado tem pessoas que precisam daqueles alimentos. E alimentos ricos e nutrientes, né? Que é de excelência para o bom desenvolvimento. Então, foi assim, inclusive já recebemos várias visitas de outros estados, para conhecer nossa experiência, e estamos aqui de portas abertas para receber e é isso, dar nossa contribuição tanto ao nosso estado, mas também quem quiser conhecer a nossa experiência. E graças, né, às pessoas que acreditam no nosso trabalho, né, porque nós temos cearenses, né, e isso é muito importante que se diga, que acreditam no trabalho do nosso governador Camilo Santana, que acredita no trabalho do programa Mais Infância, que acredita no impacto das políticas públicas e é importante que se diga porque ninguém faz nada sozinho, né? É preciso toda essa força, toda essa união da sociedade com as organizações governamentais e não governamentais para que a gente possa cada vez mais unir forças, né, e fazer com que as políticas aconteçam da melhor forma. E de tudo isso que a senhora falou, tem vários aspectos adjacentes, né? Por exemplo, a questão do Mais Nutrição, tem a questão de poder discutir também uma cultura alimentar. O Brasil ainda é um dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo. A questão do Vale Gás, que a senhora citou lá no começo, também suscita uma outra questão, que é de fabricar ainda lenha, mesmo no estado com uma cobertura vegetal já muito baixa, já bem devastada. Então, são vários outros aspectos que são mexidos por tudo isso que a senhora falou, né? Todo um contexto, né, socioeconômico que precisa de suporte, né? De suporte, seja da transferência de renda, seja da distribuição de alimentos, né, seja do Vale Gás, seja do acompanhamento familiar, seja do monitoramento dessas famílias, não é? E, sobretudo, da formação, da capacitação desses profissionais. Que isso o governador tem investido muito em jovens, né? Jovens, primeiro passo,
né, sempre incentivando a capacitação e o estágio, né, quem estuda e ganha uma bolsa, faz o curso e ganha o primeiro kit para montar seu primeiro negócio, né? Enfim, são várias ações para que a gente possa, de fato, contribuir para a melhoria da vida dessas pessoas que estão na extrema vulnerabilidade, que é necessário sair daquela extrema pobreza, né? Bom, dona Nelly, já a gente vai fazer uma outra pausa agora e já a gente volta com Páginas Vermelhas, entrevistas com a Nélia Santana. Páginas Vermelhas está de volta e agora nós vamos para o último bloco da nossa conversa com a primeira-dama do estado do Ceará, Onélia Leite Santana. Dona Onélia, a gente já passou aqui por várias ações que foram empreendidas nesses últimos quase 7 anos de gestão Camilo Santana, mas eu lhe pergunto, o que vem de novo por aí? Até o José Nascer tem alguma novidade no campo da assistência social? Temos sim. Olha, nós temos o Complexo Mais Infância Ceará, que é um complexo, né? Ele é para atividades para toda a família da criança, né? Então tem atividades desde a robótica, para aquela criança maiorzinha, né? 7, 8 anos. Nós temos atividade capoeira, música, curso de formação de capacitação para as mães, né? Atividades culturais para os avós, né? Para os pais. Né? Nós temos várias atividades desse Complexo Mais Infância, atividades lúdicas, culturais, desde teatro, né? Cursos de música, de violão, né? De canto. São várias atividades para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, dessa mãe ou dessa avó que queira usufruir desse espaço para crescimento. Né? E nós vamos inaugurar no João 23, ainda no mês de outubro, né? A promessa foi chegar no mês das crianças, inaugurando aí esse Complexo Mais Infância, que vai beneficiar muitas crianças aqui nessa Fortaleza. Então, tem aqui no João 23, outro que está sendo construído também no Cristo Redentor, né? Também no espaço que é do Governo do Estado, no terreno do Governo do Estado, onde era um espaço que era casa-abrigo, né? Então a casa-abrigo se tornou em outra casa, porque foi dividida as residências por faixa etária, né? E essa casa-abrigo vai se tornar um Complexo Mais Infância, também com atividades culturais, esportivas, né? Com atividades importantes para o desenvolvimento da criança. Então, ele vai estudar um horário e o outro expediente, o outro horário ele vai ficar matriculado nesses espaços, inclusive também com jovens bolsistas, né, que vão estar ali sendo monitorados com professores para todo mundo de informática, curso de informática, né, curso de cabeleireiro para as mães, enfim, são várias atividades culturais, né, para crianças, jovens e as mães, os pais e os idosos também, academia de ginástica, quadra poliesportiva, né, várias salas de aula, e isso pela proteção social. Nós teremos outro no Curió. No Curió nós estamos construindo ainda, né? E isso é muito importante dizer que Fortaleza vai ganhar esses 2 empreendimentos bonitos, de grande valia para o desenvolvimento das nossas crianças. Nós temos esses 2 aí já previstos para outubro, temos mais esse do Curió em construção, mas já tem previsão para o interior? E tem um interior também sendo construído, a previsão também é entregar até o final desse ano, que é em Barbalho, né, na região do Cariri. É um local, né, rico em desenvolvimento, porque nós teremos atividades esportivas, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, cultural, né? Teremos também a cozinha gastronômica, então vai ser bem interessante. E é um investimento mesmo assim, do governo do estado em ações para as famílias que estão, né, nesses bairros e que precisam desse local. Muitas vezes a mãe quer trabalhar, quer fazer um curso, não tem onde deixar a criança, leva a criança, a mãe vai fazendo um curso e a criança vai fazer outro. A criança vai fazer balé, ou música, ou robótica, né, ou capoeira, ou futebol.
A mãe vai fazer um curso de cabeleireiro, a mãe vai fazer um curso de informática, ou a avó vai fazer dança, ou vai fazer zumba, né? Então tem atividades para toda a família e a previsão aí é inaugurar em outubro, já inaugurar no João 23. Então, se a gente for imaginar que essa nova geração do Ceará, ela vai ser apoiada pelas creches dos municípios, as escolas, pelo Complexo Mais Infância, quando chegar na idade de passar para a rede estadual, já vai contar com a escola de tempo integral. Então, a gente pode dizer, primeira-dama, que se abre uma nova revolução na educação do Ceará? Sim, com certeza, não é? É dar oportunidade. Eu acho que as pessoas precisam de oportunidade. E dando oportunidade a essas crianças, o potencial que tem essas crianças de desenvolvimento é grande. Esses jovens, né, cheios de energia, e é preciso investir nesse potencial desses jovens para que possamos cada vez mais, né, ter esse jovem aí equilibrado emocionalmente, né, otimista, né, um grande pai, uma grande mãe, um cidadão que dê bons frutos à sociedade. É isso que nós desejamos a todas essas crianças. Dona Nailé, e fazendo uma avaliação desse período que a senhora atua, aliás, como primeira-dama, o que a senhora, se pudesse começar de novo, incluiria no seu trabalho nesse período? Que seria uma outra ação que a senhora gostaria de empreender? Olha, o programa Mais Infância, ele começou pequeno, ele foi crescendo. Ele foi sendo aprimorado em cima de pesquisas. Nós fizemos 3 pesquisas, né? Uma pelo curso de Economia da Universidade Federal do Ceará, outra pelo curso aí da área de saúde, né? Então, assim, o IPES, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, que faz todo o monitoramento, né, dos indicadores. Então, assim, a gente foi aprimorando, né, foi modelando, foi vendo quais são as necessidades. Por exemplo, no interior do estado, nós vimos que aqui em Fortaleza, né, muitas vezes via criança do interior do estado para Fortaleza para fazer um tratamento, né, lá no TEP. Crianças com microcefalia, paralisia cerebral, que tinha todo aquele transtorno e que precisava de uma equipe multidisciplinar, vinha para o NUTEP. E eu conversando com algumas mães, eles falaram, olha, eu venho aqui, passo 3 meses aqui em Fortaleza para fazer tratamento com meu filho e deixo minha família, né, os outros filhos para cuidar desse meu filho que precisa dessa assistência. E aí nós levamos, né, para cada policlínica do estado do Ceará, são 20 policlínicas hoje o estado do Ceará tem, nós criamos um núcleo de estimação precoce, com pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e um assistente social. 5 profissionais multidisciplinares. A partir do momento que é diagnosticado, né, que a criança precisa desse atendimento, essa criança já é automaticamente assistida por esses profissionais que foram capacitados, né, pelo governo do estado do Ceará, em parceria com a Universidade do Ceará. E isso é muito importante, porque se a gente cuida nesse primeiro momento dessa criança, a gente vai dar qualidade de vida a essas crianças, aos pais, porque às vezes a mãe não sabe lidar com aquele conflito, com aquele problema de saúde. E isso foi criado em todos os núcleos de estimação precoce. E enfim, foi modelando, né? Foi surgindo as necessidades e foi sendo modelado. O Mais Nutrição, por exemplo, só tem 2 anos o Mais Nutrição, né? Surgiu bem depois do lançamento do programa Mais Infância. E tudo isso foi em cima, a premiação, por exemplo, o reconhecimento que foi lançado agora recentemente do Pacto pela Assistência Social, também são ações importantes que visualizamos, né, através de pesquisa, através das vivências, através das visitas domiciliares, porque a visita é um momento muito rico, porque a gente consegue visualizar a realidade daquela família, né? O cartão Mais Infância, quando você diz que nossa meta é chegar a 150 mil famílias, nós estamos quase em 140 mil famílias. Né? São 140 mil famílias que recebem a transferência de renda mensalmente. São 140 mil famílias que vão ser acompanhadas agora pelos agentes sociais, que já recebem as visitas, né, com foco no fortalecimento de vínculo através do Criança Feliz e do Padim.
Então foi se construindo, não é? Foi se modelando em cima das necessidades e dos vazios que existiam. Claro que nós reconhecemos nossas fragilidades, né? O desafio que é muito grande, né? São 184 municípios, conseguir chegar às políticas até, né, aquele menor, o menor indicador, né, aquela pessoa aquele município que tem o menor indicador, é realmente bem desafiador, mas que com a parceria com os municípios, né, a parceria com a iniciativa privada, nós temos também parcerias com a iniciativa privada, tem sido importante para que a gente possa avançar, né, avançar nas políticas públicas e que dê realmente impacto na vida dessas pessoas. Dona Nélia, a senhora já pensa em como vai poder dar continuidade a esse trabalho que a senhora tem tanto apego, fala com tanta paixão sobre desenvolvimento infantil, a partir de 2023, por exemplo, quando o governador Camilo Santana deixar o cargo? Olha, uma coisa pode ter certeza, assim, nós vamos passar e uma tranquilidade, sairemos tranquilos daqui, né, que a gente se doou o máximo, de que a gente realmente se dedicou ao tempo, aproveitou o tempo que nós tivemos aqui, né, enquanto né, eu primeira-dama e ele enquanto governador, de que cada minuto foi importante para nós, de conhecimento, né, e de satisfação também, porque você poder servir ao próximo, ter condições de servir e poder focar principalmente nas pessoas que mais precisam do nosso estado e transformar a vida de muita gente, né, inclusive falando aí de gerações. Então isso é muito importante para a nossa alma, para a nossa vida, né? Então a gente vai levar consigo o resto da nossa vida, a experiência que nós tivemos aqui e claro, assim, eu tenho toda uma trajetória aí. Eu ainda estou terminando meu doutorado, então ainda tenho uma tese para defender, tenho tempo ainda, então agora eu estou me dedicando todo o tempo aí nas nações para finalizar e cumprir as metas do programa Mais Infância. Quando concluir, eu vou focar na minha tese. Tem o José, tem os meus filhos, tem toda uma trajetória profissional aí que a gente ainda tem para percorrer. Mas uma coisa pode ter certeza que seremos gratos a Deus e ao povo cearense pela oportunidade de ter dado aqui a nossa contribuição como cidadão, como mãe, como psicopedagoga, pelo que a gente pode fazer e transformar a vida de algumas pessoas, né? Na verdade, a gente não tem como mudar o mundo, né? A gente não tem como resolver todos os problemas, mas a gente precisa ter foco e se a gente puder focar naquelas pessoas e transformar a vida daquelas pessoas, já é muito importante. Ok, Dona Nélia, agradeço mais uma vez a sua participação, ter nos recebido aqui e saúde para o seu bebê e sucesso cada vez mais nessas ações que são tão essenciais para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo a explanação do programa Mais Infância Ceará, das ações da Secretaria de Proteção Social, que na verdade o programa Mais Infância é intersetorial, né? Ele envolve saúde, educação, proteção social, cultura, meio ambiente, são várias ações, o qual eu estou à frente enquanto presidente do Comitê Consultivo de Políticas Públicas. Então, me sinto feliz de poder dar minha contribuição. Ok, muito obrigado, primeira-dama. Páginas Vermelhas fica por aqui. Até a próxima edição.